do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13 e 17. Aleluia. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13 e depois o versículo 17. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, y con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Amém. Vamos orar? Vamos a orar. Pai, no nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, eu te dou graças nessa manhã te doy gracias en esta mañana pela igreja reunida em tua presença, por la iglesia reunida en tu presencia, pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa manhã, por aquello que tú harás en esta mañana, não por minha causa, no por mi causa, não pelas minhas poucas habilidades, no por intermedio de mis habilidades, mas pelo teu Espírito Santo. mas sí por tu Espíritu Santo. O Senhor nos tem um chamado precioso Tú nos has llamado y tienes un llamado precioso e quer operar em nós maravilha. y quiere operar en nosotros maravillas. Eu abençoo a vida do Vitor, que vai estar me traduzindo nessa manhã. Bendigo la vida del traductor en esta mañana. Derrama sobre ele o teu Espírito também, Derrama sobre él su espíritu también, de uma forma especial, de una forma especial, e sobre toda a igreja reunida em tua y presença. sobre toda la iglesia que está aquí en esta mañana. Em nome de Jesus, En amém. nombre de Cristo Jesús, amén. Podeis tomar assento. Puedes tomar asiento. Eu louvo a Deus pela sua vida, Alaba a Dios por su vida, porque eu entendo que Deus tem um projeto conosco. porque entiendo que Dios tiene un proyecto con nosotros. E como eu te disse domingo passado, Y como les he dicho el domingo anterior, eu eu ministrei a última mensagem sobre encorajamento e crescimento. prediqué el último mensaje sobre estímulo y fortalecimiento E crescimento. y crecimiento. Foi como fazer uma transição para este mês. Fue como hacer una transición para este mes, Porque durante este mês porque durante este mes nós vamos estar falando sobre crescimento espiritual. hablaremos sobre crecimiento espiritual, A bênção de crescer em Deus. la bendición de crecer en Dios, Porque é necessário que nós cresçamos. porque es necesario crecer. Nós não simplesmente fomos chamados para a salvação. Nosotros no solamente fuimos llamados a salvación, Nós fomos chamados para crescer. fuimos llamados también para crecer, E crescer em diversos aspectos. y crecer en varios aspectos. E o que eu quero falar hoje para você, Y que les quiero decir hoy, que o crescimento ele acontece quando há um avivamento. que el crecimiento sucede cuando hay un avivamiento. Não vai reunir uma multidão de pessoas para depois acontecer um avivamento. No se reunirá una multitud para que pueda suceder el avivamiento. Um avivamento acontece no pequeno grupo, Avivamiento empieza en un pequeño grupo que se multiplica para um grande grupo. y se multiplica entonces en un gran grupo. Então somente vai acontecer um avivamento aqui na igreja Solamente entonces sucederá avivamiento en esta iglesia se o avivamento também começar lá na sua casa, si el avivamiento empezar en tu propia casa, que é um pequeno grupo. que es un pequeño grupo, Ou nos pequenos grupos que nós temos aqui na igreja. o en los pequeños grupos de oración que tenemos en la iglesia. Então, quanto mais avivado for esse grupo, Entonces, cuanto más avivado sea este grupo, quanto mais do Espírito de Deus ele tenha, cuanto más el Espíritu de Dios tenga este grupo, mais pessoas ele vai salvar. más personas salvará.
Porque a salvação é por intermédio do Espírito de Deus. Pues la salvación es por el intermedio del Espíritu Santo de O Dios. único que pode convencer o homem do pecado de verdade é o Espírito de Deus. El único que puede convencer el hombre del pecado en verdad es el Espíritu Santo de Dios. Eu posso morrer de falar para você que você está no pecado. Yo puedo hartarme de hablar para ti del pecado E você para mim. y tú para mí, Mas se o Espírito de Deus não me convencer e não te pero convencer, si el Espíritu Santo de Dios no me convencer y no te convencer nada vai acontecer. nada sucederá. Você vai continuar no pecado também. Tú continuarás en el pecado. E o que o livro do profeta Joel nos quer falar é sobre isso. Y lo que el libro del profeta Joel nos habla es de esto, Que o povo agora é hora de voltar. que para el pueblo entonces es hora de volver. E o avivamento também não começa com o homem. Y el avivamiento también no empieza a través del Ele hombre, começa com Deus. él empieza por Dios. Muitas vezes você pode falar assim, não, vamos orar que nós vamos buscar um avivamento. Muchas veces decimos, vamos a orar para buscar avivamiento. Mas não, antes de você falar isso, Deus já havia falado no céu. Pero antes de que tú empieces a hablar sobre eso, Dios ya había manifestado esto en el cielo. Ele já tinha programado no céu. Él ya había programado en el cielo. Ele já tinha decretado no céu. Él ya había decretado en el cielo. Ele vê a corrupção do homem. Él ve la corrupción del hombre. Ele vê o pecado do homem. Dios ve el pecado del E hombre ele sente misericórdia. y siente misericordia de Ele él. sente que o homem precisa de algo novo. Él siente que el hombre necesita algo nuevo. Aqui no livro do profeta Joel acontece isso. Aquí en el libro del profeta Joel sucede esto. Ainda que nós só lemos só os 3 versículos, Aunque solo hemos leído los 3 versículos, mas nós vamos trabalhar um pouquinho o texto. Por isso fique com a tua Bíblia aberta. por eso entonces mantengan su Biblia abierta porque vamos a mirar todo el libro. E vamos a trabalhar outros textos também. Y también utilizaremos otros textos también. Porque nós queremos ser abençoados nessa manhã. Porque que nosotros queremos ser bendecidos en esta mañana. E avivar é dar vida. Y avivar es dar vida. Avivamento ele vem quando está morto. Avivamiento él viene cuando algo está muerto. Mas o que nós precisamos não é de um avivamento. Pero lo que nosotros en realidad necesitamos no es un avivamiento. Nós precisamos de um reavivamento. Nosotros necesitamos de un reavivamiento. Quer dizer, já houve avivamento um dia Quiere decir que antes hubo un avivamiento e é como se nós tivéssemos declinado. y es como si hubiéramos declinado. É como se tivéssemos baixado o nível. Es como si hubiéramos bajado el nivel. Então nós precisamos de um reavivamento. Nosotros necesitamos entonces un reavivamiento. O que é um reavivamento? ¿Qué es un reavivamiento? É ressuscitar dos mortos. Es resucitar de entre los muertos. É levantar aquilo que está caído. Es levantar aquello que se ha caído. Eu não estou dizendo que nós estamos caídos. No quiero decir que nosotros estamos caídos. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos de um reavivamento. Pero les quiero decir que necesitamos un reavivamiento. Há que renascer algumas coisas. Hay que renacer entonces algunas cosas. Há que soprar a cinza que está sobre as brasas. Hay que soplar la ceniza que está sobre las brasas. Porque a brasa não pode ficar por baixo. Porque la brasa no puede estar por debajo de la ceniza. Há que voltar a pegar fogo outra vez. Hay que volver a prender fuego otra vez. E a primeira coisa que o profeta Joel, que Deus vai falar com ele, La primera cosa que Dios habla al profeta Joel, Deus vai mostrar no capítulo 1 Dios le muestra en el capítulo 1 e uma parte do capítulo y 2 parte en el capítulo 2 que eles tinham pecado, que ellos tenían pecado, que eles tinham declinado, que ellos habían bajado el nivel, que tinham baixado a cabeça, que habían bajado la cabeza, que haviam permitido que coisas entrassem dentro da casa de Israel, que habían permitido cosas malas entrar en la casa de Israel. mas que agora era hora de voltar para Deus de Pero novo. ahora es hora de volver a Dios otra vez. E o crescimento ele só vem através disso. Y el crecimiento solo puede venir a través de esto. Porque eu não quero um crescimento que a primeira coisa que aconteça ele se termine. No queremos Não queremos um crescimento no queremos un crecimiento que do jeito que cresceu ele também se acabe. que de la manera que ha empezado él termina. Queremos um crescimento que permaneça, Queremos un crecimiento que se permanezca, que ele seja prudente, que sea prudente, que ele seja firme, que sea firme, que ele tenha que constância, tenga constancia, que ele persevere na dificuldade, que haya perseverancia en la dificultad, que ele aunque venha os ventos fortes, que aunque vengan los vientos fuertes, aunque venha as grandes tempestades, que aunque vengan las tempestades de la vida, ele vai permanecer. él permanecerá. O fogo não se apagará
apagará sobre o altar. El fuego nunca se apagará sobre el altar. Porque há muito altar que está apagado, Porque hay muchos altares que están apagados, que já não tem sacrifício. que no hay sacrificio. Então o que Deus está fazendo com esse povo Entonces lo que Dios está haciendo en este pueblo é que eles possam voltar para Deus. es para que ellos puedan volver hacia Dios. Se você ler o versículo 12, está dizendo o seguinte: agora, porém, Si nosotros leemos en el versículo 12 dice, agora, porém, ahora entonces declara o Senhor, declaro, Señor, voltem para mim. vuelvan para mí. Mas não é voltar de qualquer jeito. Pero no es volver de cualquier Não manera. é simplesmente frequentar a igreja. No es simplemente acudir a la iglesia. Não é chegar a cada domingo e dizer: eu estou aqui. No es venir en cada domingo por la mañana y decir estoy aquí. Faço parte, sou membro dessa igreja. En realidad hago parte, soy miembro de esta iglesia. Mas talvez o teu coração não está em Deus. Pero tal vez tu corazón no está en Dios. Deus está dizendo: volte de todo o coração. Dios le está diciendo, vuelva entonces con todo su corazón, Quer dizer, com todas as minhas con forças. todas mis fuerzas. Quer dizer, a primeira coisa que eu desejo. Es decir, la primera cosa que O deseo, meu desejo ardente por Deus mi deseo ardiente por Dios, é voltar de coração, oração e palavra e vida santa. es volver de corazón, acción y vida sana, De palavra de Deus, de palabra de Dios, em oração firme en oración firme e uma vida e uma conduta santa. y una vida en una conducta sana. É um quebrantamento geral do seu coração. Es un quebrantamiento general de tu corazón. É um quebrantamento geral do nosso Es coração. un quebrantamiento general de nuestros Que corazones. nosso pequeno grupo como igreja, Que nosotros como un pequeño grupo, como uma igreja que somos, como una iglesia que somos, porque não somos uma igreja grande, porque no somos una iglesia nós grande, temos um local grande, tenemos un local amplio, uma estrutura grande, una estructura amplia, mas somos uma igreja pequena. somos una iglesia pequeña. Então nós estamos nos preparando para esse avivamento. Entonces nosotros estamos preparándonos para este avivamiento. Nós temos que nos impregnar uns aos outros. Deberemos entonces estimular unos a los otros. Para ser conduzido à vida de oração e vida santa. Para sermos conducidos en una vida de oración y vida sana. Porque isso nos vai mudar a história. Porque eso cambiará nuestra historia. Senão nossa história não vai mudar. Si no, nuestra historia nunca cambiará. E nós precisamos dizer à pessoa que está ao nosso lado: Necesitamos decir a la persona que está a nuestro lado. é muito importante a oração. Es muy importante la oración. É muito importante a palavra. Es muy importante la palabra. É muito importante a nossa conduta e a nossa vida santa. Es muy importante la conducta y nuestra vida sana. Nós temos que aprender a viver nessa conduta. Tenemos que aprender a vivir en esta conducta. Lutar todos os dias contra as nossas vontades. Luchar todos los días contra nuestra propia voluntad. Buscar o avivamento é uma decisão que nasce em Deus. Buscar avivamiento es una decisión que nace en Dios, Mas que o homem deve aceitar essa vontade de pero Deus que el hombre debe entonces aceptar esta voluntad de para o Dios seu coração naquele tempo. para su corazón en aquel tiempo. E eu estava pensando nisso durante essa semana Y yo estaba pensando en esto esta semana e lutando comigo y mesmo. luchando conmigo mismo, Senhor, leva-nos a ser um povo avivado, diciendo, Señor, llévanos a ser un pueblo avivado, um povo que tenha desejo pelo Senhor, un pueblo que tiene deseo por ti, um povo que lute pela sua un presença, pueblo que lucha por tu presencia, que seja incansável, que sea incansable, que todo momento lute pela sua que en presença, todo momento está luchando por su que presencia, tenha a mesma conduta do povo que andou com Neemias. que tenga la misma conducta del pueblo que anduvo con Nehemías. No capítulo 8 de Neemias nós vemos algo maravilhoso En el acontecendo. capítulo 8 del libro de Nehemías vemos algo maravilloso que está sucediendo. No capítulo 8, no versículo 3 ao 5, Capítulo 8, el versículo 6 al 5, 3 ao 5 del 3 al 5, e do 6 ao 8, del 6 al 8, nós vemos um povo que eles estão desesperados por Deus, vemos entonces un pueblo desesperado por Dios, que se quebranta diante de Deus, que quebranta-se delante de que Dios, se abre diante de que Deus, se abre para Dios, que se rende diante de que se Deus. riende delante de Dios. E é um avivamento que chega sobre eles naqueles dias. Y hay un avivamiento que llega sobre ellos en aquellos días. E o interessante desse Y avivamento lo interesante de este avivamiento que o povo não começa a pular dizendo glória. es que el pueblo no empieza a saltar diciendo gloria. Não, o povo vai se quebrantando. El pueblo
va entonces quebrantándose, eles vão se ajoelhando, se arrodillan e eles vão colocando o seu rosto em terra. y ponen su rostro en tierra. Eles não levantam a mão dançando com uma música potente. Ellos no alzan sus manos bailando al son de canciones potentes. E isso nos quer dizer que é tempo de chorar. Eso nos quiere decir que es tiempo de llorar. É tempo de se quebrantar em Deus, pedindo perdão e se arrependendo. Es tiempo de quebrantarnos delante de Dios pidiendo perdón para arrepentimiento. E o que quer dizer isso daí? ¿Qué quiere decir entonces Que esto? somente há um avivamento Que solamente hay un avivamiento quando ele é seguido de um arrependimento. cuando Él es acompañado de arrepentimiento. O arrependimento sempre vem antes do avivamento. El arrepentimiento siempre precede el avivamiento. Então nós precisamos talvez fazer isso diante de Deus, Y nosotros necesitamos entonces hacer esto delante de para Dios, depois dançar de verdade. para después bailar de verdad. Então eles não começam a profetizar tão pouco. Entonces ellos no empiezan a profetizar tampoco. Eles simplesmente estão com sede de ouvir a palavra. Ellos simplemente están con deseo de oír la palabra. Você sabe quando um povo ele tem sede por avivamento? ¿Sabes cuando un pueblo tiene sed de avivamiento? Eles estão desejosos por escutar a palavra de Deus em Es todo o cuando tempo. ellos están deseosos para escuchar la palabra de Dios en todo el tiempo. Eles estão loucos por ler a Bíblia em todo o tempo. Ellos están deseosos de leer la Biblia en todo el tiempo. E esse avivamento ele foi assim. Y este avivamiento sucedió así. Ele aconteceu assim. Él procedió así. Não havia cadeiras para eles sentarem. No habían sillas para que pudieran sentarse. Não havia um lugar aonde Esdras pudesse ler o livro. No había un púlpito donde Esdras pudiera leer el libro. Eles tiveram que fazer ali naquele mesmo momento, Ellos tuvieron que improvisar allí en el mismo momento para que Esdras pudesse subir para que Esdras estuviera un poco más alto e pudesse falar o livro da lei para todos y eles. pudiera entonces decretar el libro de la ley para E ellos. conforme Esdras lia, Y conforme entonces Esdras estaba aquele leyendo, povo se quebrantava na presença de Deus. gran quebrantamiento en el pueblo de Dios. Eles choravam na presença de Deus. Ellos lloraban delante de Dios. Agora Deus volta a repetir a mesma coisa na história. Ahora Dios entonces vuelve a repetir lo mismo en la historia. Se você lê Atos capítulo 2, Si leemos Hechos en el capítulo 2, há um intervalo de tempo entre esses dois acontecimentos. a un intervalo de tiempo entre estos dos sucedimientos, entre los acontecimientos, Foram de 1680 anos. fueron de 1680 años. Quando aconteceu na vida de Neemias e do povo de Israel, Lo que había sucedido esto en la vida de Nehemías y el pueblo de Israel foi entre 400 e 430 antes de Cristo. fue entre 400 y 430 antes de Cristo. Agora volta a acontecer Ahora vuelve a suceder no ano 80 depois de Cristo. en el año 80 después de Cristo. Quer dizer, se passaram muitos anos, Es decir, pasáronse muchos años. mas diz que todos eles estavam reunidos em uma casa em Jerusalém. Pero dice que todos ellos estaban reunidos en una casa en Jerusalén. E o Pentecoste veio sobre o povo. Y el Pentecostés vino sobre el O pueblo. povo estava quebrantado através da presença de Deus, Ellos estaban quebrantados delante de la presencia de Dios, desejosos pela presença de Deus. deseosos por la presencia de Dios. E eu te falo uma coisa interessante Y aqui. hablo una cosa muy interesante aquí. A igreja nesse dia, Hay iglesias en este día, a igreja naquele dia, melhor dizendo, la iglesia en aquel día, não tinha mais de 200 discípulos. no había más que 200 discípulos. Havia um montão de curiosos. Había un montón de personas, había muchos curiosos. Haviam muitos que queriam escutar o que Jesus ou os discípulos iam falar. Había mucha gente que querían escuchar lo que Jesús y lo que los discípulos estaban diciendo. Mas não eram discípulos, sinceramente. Pero no eran discípulos sinceros. E mais eles estavam reunidos em um pequeno grupo. Pero ellos estaban reunidos en un pequeño grupo. E veio um avivamento sobre eles. Vino el avivamiento sobre ellos. Mas depois do avivamento, o que aconteceu? Pero después del avivamiento que sucedió, Logo depois Pedro começa a pregar luego después Pedro empieza a predicar e 3.000 almas se convertem.
converte. 3.000 almas se convierten. Na próxima pregação de Pedro, En la siguiente predicación, 5.000 almas se convertem. 5.000 almas se convierten. Só vai haver crescimento na igreja, Solo va a suceder avivamiento en la iglesia, crescimento na igreja, crecimiento en la iglesia, quando a igreja passar pelo arrependimento, cuando la iglesia pasa por arrepentimiento, avivamento avivamiento e crescimento para a glória do Senhor. crecimiento para la gloria del Señor. Então diga, Senhor, traz o avivamento no meu coração, Entonces diga conmigo, Señor, traiga avivamiento en mi corazón. mas ensina-me a ter um coração arrependido para a glória do Teu Enséñame nome, a tener un corazón arrepentido en tu presencia, quebrantado em Sua presença. quebrantado en tu presencia. Então aquele povo, eles estavam reunidos, Entonces aquel pueblo estaba reunidos, mas eles tinham o mesmo sentir, pero ellos tenían un mismo sentir, o mesmo querer, un mismo querer. eles lutavam pelos mesmos ideais, Ellos luchaban por el mismo propósito, porque Deus estava com eles, porque Dios estaba con ellos. e Deus se estava movendo no meio Dios deles, se movía en medio de ellos. e era algo lindo e poderoso que estava Era acontecendo, algo lindo y maravilloso. e a que igreja estaba era sucediendo. avivada dia após Y dia. la iglesia era avivada día após E día. esse avivamento Deus tem para nós aqui em Y Valência, este no nome de avivamiento Jesus. Dios tiene para nosotros. Deus en tem Valencia. para essa igreja aqui. Dios tiene para esta iglesia. Deus tem para nós. Dios tiene para nosotros. Deus tem para o teu irmão que está ao teu lado. Diga para ele agora. Hermano que está a tu lado, dígale ahora. Deus tem avivamento para você em nome de Dios tiene Jesus. avivamiento para ti en el nombre de Jesús. Mas a sua busca tem que ser incansável. Pero tu búsqueda tiene que ser incansable. Tem que ser de todo o coração. Hay que ser de todo corazón. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. En Jeremías capítulo 19 o 20? 29. 29, 12 y 13, Diz o texto o seguinte: dice así el texto, parecidamente como está escrito em Joel. parecido a lo que está escrito en Joel. Então vocês clamarão a mim, Entonces clamarán a mí, virão a orar a mim, vendrán y orarán a mí, e eu os ouvirei. y yo os oiré. Vocês me procurarão e me acharão Me buscaréis y me encontraréis, quando me procurarem de todo o vosso cuando me coração. buscareis de todo vuestro corazón. Agora mira o que diz o versículo 14. Ahora miren el versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, Me dejaré ser hallado por vosotros, declara o Senhor, declara el Señor, e os trairei de volta do cativeiro. y os traeré otra vez, os traeré de vuelta del O cautiverio. que Deus está dizendo para nós, Lo que Dios nos está hablando, e o que Ele insiste na sua palavra, lo que Él está insistiendo en su palabra, é que a nossa busca tem que ser em todo momento incansavelmente. que nuestra búsqueda tiene que ser en todo momento e incansable. Muitas vezes eu venho orar com pessoas Muchas veces voy a orar por personas e a pessoa não consegue estar 15 minutos de joelho, y la persona no consigue estar 15 minutos arrodillado, ou ela nem ajoelha. o algunas ni siquiera se arrodillan. Quando diz incansável de todo o coração, Cuando se dice incansable de todo corazón, é tomar uma posição de humilhação, es tomar una posición de humillarse, humilhar ante o Senhor, humillarse delante del Señor. é se quebrantar de verdade. Es quebrantamiento de verdad. Se você não consegue chorar, Si tú no consigues llorar, pode ser que o nível de pedra do seu coração puede ser que el nivel de piedra en tu corazón está muito grande. esté muy alto. Então você deve orar como Ezequiel orou. Entonces debes orar como Ezequiel oró. Senhor, dá um coração de carne, Señor, dame un corazón de carne, não para viver para a carne, no para vivir para la carne, mas para ser quebrantado. pero para sin ser O quebrantado. que quer dizer essa palavra? Lo que quiere decir esta palabra, É que deve ser moído na presença de debe Deus. ser molido en la presencia de Dios. Conforme moe o teu coração, Conforme Dios moe o teu. Quebra. quebranta tu corazón, Então as lágrimas descem dos teus olhos. entonces las lágrimas rolan por su rostro. Então você vai ter lágrimas diante de Deus. Entonces conseguirás tener lágrimas delante de Dios. Você pode dizer, mas eu não preciso chorar para dizer que eu amo a Deus. Pero yo no necesito llorar para decir que amo a Dios, puedes decir. Queridos, mas a Bíblia mostra que todos aqueles que amaram a Deus de verdade, Pero la Biblia nos enseña que todos aquellos que amaron a Dios de verdad, eles choraram na presença de Deus, ellos lloraron en la presencia de Dios. eles se quebraram diante da presença de Deus,
se quebrantaron delante de la presencia de Dios. Dos homens mais importantes da Bíblia, Uno de los hombres más importantes de la Biblia, chamado Davi, llamado David, ele pediu que Deus o despedaçasse, él pidió que Dios le destrozara pero quebrantasse e perdoasse o seu pecado. para que pudiera perdonar su pecado. Ele entendeu que Deus não se agradava de sacrifícios, de bezerros, de cordeiros e de bode, de tudo quanto é trem assim. Essa amizade, irmão. É verdade, não é? Él entendió que Dios no se agradaba en sacrificios de animales, Mas que Deus queria um coração quebrantado. pero que Dios quería un corazón quebrantado. Então começa a preparar o teu coração para ser quebrantado diante de Deus. Empieza a preparar tu corazón para ser quebrantado delante de Dios. Porque só assim você vai ver a glória de Deus sobre todas as coisas da sua vida. Porque solo entonces podrás ver la gloria de Dios en todas las áreas de tu Então nós vida. precisamos deixar que Deus molde as nossas vidas, Entonces necesitamos dejar que Dios moldee nuestras vidas para que nós possamos ter um crescimento genuíno. para que podamos alcanzar crecimiento genuino. E para ter o crescimento, Y para tener crecimiento não é somente ter arrependimento, avivamento, no es solamente tener arrepentimiento, avivamiento, ainda tem que plantar com lágrimas. y aún hay que plantar con lágrimas. Diz o Salmo 126, no versículo 1. Así dice el Salmo 126, verso 1. Aquele que com lágrimas siembra, El que con lágrimas siembra. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gravillas. você entendeu? Então, para Entendeu? nós termos um crescimento, Para que tengamos un crecimiento, nós vamos precisar plantar sim. necesitamos siembrar. O ID de Jesus El ir de Jesús não é simplesmente sair na rua gritando, no es simplemente salir por las calles gritando, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. pero una alma vale más que todo el mundo. E quem está no mundo ama muito o mundo. Y quien está en el mundo ama mucho este mundo. Então ele não vai perder o mundo tão fácil. Y él no va a conseguir perderse del mundo tan fácil. Então o que acontece? Essa alma vai demorar muito para você ganhar. Entonces esta alma tardará mucho para que la puedas ganar. Então nós vamos ter que ter avivamento, Y entonces necesitamos tener avivamiento, mostrar que somos mostrar que somos uno, que somos um povo em Cristo que Jesus, somos un solo pueblo delante de Cristo Jesús, que amamos de verdade a Deus que amamos de verdad a Dios e ainda sofrer para poder anunciar o Evangelho. y aún sufrir para anunciar el E Evangelio, para que as almas sejam salvas. para que entonces las almas sean salvas. Orar muito e muito e muito. Orar mucho, 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 E ter a certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. teniendo la certeza de que Dios hará alguna E que o cosa, seu Espírito vai fazer uma grande que obra. su Espíritu hará una gran obra. E essa obra é em mim e em ti. Y esta obra es en mí y es también en ti. Outra coisa que traz o avivamento sobre Otra nós cosa que también trae el avivamiento en nosotros é um tempo de refrigério, es un tiempo de refrigerio, um tempo de bonança, el tiempo de bonanza, alegria, frescor. alegría. Amém. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19 disse: E versículo depois 18 y disso 19 dice: después de esto derramarei o meu espírito derramaré de mi espíritu sobre todos os povos, sobre todo el pueblo, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, y sus hijos y sus hijas profetizarán, e os velhos terão sonhos, los viejos tendrán visiones, e os jovens terão visões, y los jóvenes tendrán visiones, até sobre os servos e servas hasta sobre siervos y siervas derramarei do meu espírito derramaré de mi espíritu naqueles dias. en aquellos días. O que Deus está dizendo para nós? Que Dios está diciendo para nosotros Que tempo de avivamento que tiempo de avivamiento não é só tempo de crescimento, no es solamente tiempo de crecimiento, mas é tempo de coisas novas, pero es tiempo de nuevas cosas, não criadas pelos homens, no creadas por los hombres, mas criadas por Deus. pero creadas por Dios. É por isso que a nossa oração todos os dias Es por eso que nuestra oración todos los días não deve ser: Senhor, eu quero uma estratégia minha, no es decir, Señor, quiero una estrategia mía, mas eu quero uma estratégia que venha do Senhor. pero necesito una estrategia que viene del Señor. As coisas novas que provém do Senhor, Las cosas nuevas que provienen del Señor. porque Deus tem coisas novas para nos dar. Porque Dios tiene cosas nuevas para darnos. E quando há um avivamento, Y cuando hay un avivamiento,
aquilo se alastra pelas pessoas que estão ao lado. aquello toca a las personas que están alrededor. Então, se você está avivado Entonces, si tú estás avivado e tem uma vida exemplar no y avivamento, tienes una vida ejemplar en un avivamiento, uma vida santa e de oração, una vida santa y de oración, você vai impregnar as pessoas que estão ao teu lado. vas entonces estimular a las personas que están alrededor suya. É por isso que não basta simplesmente dizer que é avivado. Por eso no es solamente decir que estoy avivado. O avivamento, você não precisa dizer nada. El avivamiento en realidad tú no necesitas decir nada. Ele empieza a tocar as pessoas. Él solamente empieza a tocar a las personas. Ele começa a contagiar as pessoas. Empieza a contagiar a otras É personas. por isso que eu estou falando eu estou dizendo para você Por eso que estoy diciéndote a ti que Deus tem coisas novas para nós que Dios tiene nuevas cosas para nosotros. e você tem que deixar de viver o velho, Y tienes que dejar de vivir en lo viejo. porque as coisas novas já estão aí. Porque las cosas nuevas ya están ahí. Deus já se está movendo no nosso meio. Dios ya está moviéndose en nuestro medio. Deus já está tocando corações. Dios ya está tocando corazones. Almas estão sendo salvas. Almas están siendo O salvas. discipulado está impregnando as El pessoas. discipulado está contagiando A personas. bonança de Deus vai vir. La bonanza de Dios está llegando. A alegria do Senhor que nos faz permanecer firme La alegría del Señor que nos hace permanecernos firmes e não nos deixa cair no dia mau. y no nos deja caer en el día mal. Já está ministrada sobre nós. Ya está ministrada sobre nosotros. Mas agora ela precisa começar a encher um pouco mais. Pero ahora ella necesita entonces empezar a llenar un poco más. E o espírito de desânimo vai caindo por Y terra. el espíritu de desánimo caerá. A por apatia tierra. vai caindo por terra. La pereza caerá por tierra. E aquilo que muitas vezes quer roubar a tua paz também vai ficando de lado. Y muchas veces aquello que quiere robar tu paz se quedará de lado. Porque Deus se está movendo no nosso meio. Porque Dios está moviendo en nuestro Então eu medio. tenho que abrir os meus olhos e começar a ver. Entonces tengo que abrir mis ojos para que pueda ver. Mas é como eu disse dias atrás aqui. Pero es como he dicho a días atrás aquí. Se ficamos com os olhos abertos, Si quedamos con los ojos abiertos, muitas vezes não oramos. muchas veces no oramos. Então nós ficamos prestando atenção para ver o que está acontecendo. Entonces solamente ponemos atención en lo que está sucediendo. Mas quando nós fechamos os nossos olhos e vamos à presença de Deus, Pero cuando cerramos nuestros ojos para ir a la presencia de Dios, começamos a ver que Deus se está movendo de algum modo. empezamos a ver que Dios está moviéndose de algún Então eu modo. tenho que fazer parte desse movimento de Deus. Entonces tengo que hacer parte de este movimiento de Dios. Não fique fora de onde Deus se está movendo. No se quede fuera de aquello de donde Dios se está Se moviendo. você sabe que um grupo de oração está cheio da presença de Deus, Si sabes que algún grupo de oración está lleno de la presencia de faça Dios, parte dele. haga parte de este grupo. Entre nele para a glória do Senhor. Entre en este grupo para la gloria del E Señor. fique impregnado com a presença de Deus também. Y sea contagiado con la presencia de Dios también. Seja discipulado também. Sea discipulado también. Entre junto com esses irmãos. Entre junto con estos E hermanos. diga, porque eu quero ter o que vocês têm. Y diga, porque yo quiero tener lo que vosotros tenéis. Dias atrás a equipe Lila foi lá em casa. Días atrás el equipo Lila fue a mi casa. E eles são todos pentecostais. Y son todos pentecostales. E são do grito. Y son del grito. São do ruído. Son del ruido. E são bênção. Y son bendición. E aquele dia foi uma loucura. Y aquel día fue... Uma loucura. Vamos. Havia 8 ninhos, ou não, 8 ninhos Había 8 niños e 13 adultos. y 13 adultos Dentro de um apartamento pequeno. dentro de un piso pequeño. Então você já imagina. Entonces ya podéis imaginar, A pastora com a guitarra. la pastora con la guitarra Jagadã. ha dado el ruido. A Rosângela segurando a criança para um lado. Rosângela ahí con un niño en brazos A Janaína por el outro. y ¿qué? E Janaína por el outro. Janaína por el otro. Mas tudo funcionando. Pero todo estaba funcionando. Era o visitante que havia El visitante que había e começou a chorar. empezó a llorar Porque Deus estava tocando aquele porque lugar. Dios estaba tocando en aquel Deus día. estava ministrando naquele dia. Dios estaba ministrando en aquel día. E acabou 10 horas da noite. Y eso se acabó por las 10 de la noche. E eu tentando ministrar a palavra naquele dia. Yo intentando ministrar la palabra en aquel día. Mas tudo era avivamento.
pero todo era avivamiento. Porque havia discipulado e havia oração. Porque había discipulado y había oración. Gastamos tempo de joelho orando. Gastamos tiempo en rodillas orando. E depois gastamos tempo com louvor. Y después gastamos tiempo en la alabanza. Gastamos tempo com a palavra. Hemos gastado tiempo con la E palabra. depois gastamos tempo com perrito caliente. Y gastamos tiempo también con perrito caliente. Depois. Então quer dizer, Deus estava ali. Es decir, Dios estaba ahí. O meu grupo é mais um pouco mais assim, mais tradicional. Mi grupo ya es un poco más Se tradicional. parece mais com o pastor. Se parece más con el pastor. Nós nos dedicamos mais tempo à leitura, Dedicamos el mayor tiempo a la lectura, à administração da palavra. a la administración de la palabra. Outros grupos dedicam mais tempo só à oração. Otros grupos dedican más tiempo a la oración. Mas o importante é que todo mundo está sendo impregnado pela essa unção que Deus está derramando. Pero lo importante es que todo el mundo está siendo contagiado por este mover de Dios. Então o que você precisa fazer Entonces lo que tú necesitas hacer é dizer, pegar o teu filho, es coger tu hijo, para aqueles que têm filho, para vosotros que tenéis hijos, e juntar-se a um grupo. y unirse a algún grupo. Aí na terça-feira tem, Ahí el martes tienen, miércoles, quarta-feira tem, el miércoles, cuarta-feira, e na quinta-feira também tem. y el jueves también hay. Essa semana vai ser a semana completa aqui na igreja. Esta semana será toda la semana aquí en la iglesia, Às 6 da manhã. a las 6 de la mañana. Vai ter um grupo, a equipe vermelha vai estar aqui. El grupo rojo estará aquí E eles vão estar orando. y ellos estarán orando. E é um grupo forte na oração. Es un grupo fuerte en oración. O irmão Paulo faz parte desse grupo, a El do Reinaldo. Mr. Black es parte de este grupo, Reinaldo y Elsa. Ele tem mais pessoas aí. Pero hay más personas en este grupo. E tem gente nessa equipe que faz 40 quilômetros para vir. Y hay personas en este equipo que hace 40 kilómetros para venir. Então não há distância. Entonces no hay distancia. Faz 40 quilômetros para vir. Hace 40 E kilómetros eu para creio que venir. 40 para voltar. Y otros 40 para volver. Aí vem. Pero vienen. Então quer dizer, é estar impregnado pelo poder de Deus. Quiero decir, es estar contagiado por la presencia de Porque a Dios. presença de Deus muda tudo. Porque la presencia de Dios Muda cambia ou não todo. muda? ¿Cambia o no cambia? Aleluia! Quando Amém. crê que cambia, dá um aplauso a Jesus. Tienen que darle un aplauso a Aleluya. Cristo. Aleluya. Então, Entonces, o nosso crescimento vai passar por isso aí. nuestro crecimiento pasará por esto. Um fortalecendo o outro, Un fortaleciendo al otro, um animando o outro. un animando al otro. E o bom dessas equipes também é o Y seguinte: lo bueno de estos equipos también es lo siguiente. aí aquele momento que nós podamos nos abrir o coração para o outro Hay un momento que podamos abrir nuestros corazones uno para el e otro, sermos curados. para que podamos ser curados. Eu já ajudei a curar, Ajudei ajudei a sanar. Eu já ajudei a sanar. No, que de vez en cuando a él pega aquí. Vamos lá. Es que yo ya ayudé a ser sanado, Eu já ajudei a sanar ya ayudé a sanar e as pessoas já me curaram. y otras personas ya me han sanado. Abriram o coração, nós hemos aberto junto. E aquele dia foi um dia maravilhoso. Y hemos abierto el corazón juntos y este día fue maravilloso. Então houve crescimento em nós. Y hubo crecimiento en medio de nosotros. Porque crescimento não simplesmente é quando chega uma pessoa nova. Porque crecimiento no es solamente cuando viene una persona nueva, É quando nós também crescemos espiritualmente. es cuando nosotros también crecemos en el conocimiento. Entendeu? ¿Entendés? Então quando você se une a uma equipe dessa, Cuando nos unimos a un equipo de estos, você também ajuda a crescer. tú también estás ayudando a crecer. A equipe laranja, El equipo naranja, eles não começam a administração ellos no empiezan la administración enquanto não toma café. en cuanto no toman café. Quinta-feira foi lá em casa. El jueves fue en mi casa. E eu falei, já vão estar tudo de joelho essas mulheres orando. Yo he pensado, y estarán todas de rodillas orando. Mas cheguei lá, a mesa estava farta. Pero llegué ahí, la mesa tenía de todo. Lindo, mas depois a irmã Elisa pegou uma administração tremenda. Pero después la hermana Elisa empezó con una administración tremenda. E oraram, Y oraron. e abriram o coração, Y abrieron el corazón. e cresceram para a glória do Senhor. Crecieron para la gloria Você de está Dios. entendendo o que eu estou dizendo? ¿Estás entendiendo lo que digo?
Deus tem gerado isso no nosso meio. Dios tiene generado eso en nuestro medio. O mais bonito de tudo, você não sabe o que aconteceu. Lo más bello de todo, tú no sabes lo que sucedió. Foi o que aconteceu na casa da Tati quinta-feira. Fue lo que ha pasado en casa de Katia el jueves pasado. ¿Katia? ¿Qué? Tati. Ela pregou a palavra lá. ¿Katia llega a hablar? Pode aplaudir Jesus por isso. Tatiana predicó la palabra allí. Então, quer dizer, aposto vermelho agora. Então, o que aconteceu? Pero ¿qué ha sucedido? A pastora disse para ela, você vai pregar. La pastora le dije, vas a predicar. Eu vou te ajudar, mas você vai falar a palavra. Yo te ayudaré, pero tú predicarás. E ela não disse não, Ella eu vou tentar. dice pastor. no, E ela conseguiu. pero consiguió. A pastora ajudou ela e ela conseguiu. Hubo ayuda y ella consiguió. Não é só eu que prego, nos grupos No solamente yo que predico, en los grupos, as pessoas ensinam. otras personas también enseñan. Agora, o mais importante de tudo, você não sabe o que é? Ahora lo más importante de todo, no sabe lo que es. É o grupinho que vai se reunir sábado na casa da Marta. Es el grupo que se reúne el sábado en casa de Marta. O horário é sábado, na verdade. Sábados. É a hora que eles escolheram para orar. Es la hora que ellos escogieron para orar. É depois das 23 horas. Es después de las 23 horas. Então elas estão de internas Pero ellas trabajan de internas. e não pode vir à igreja. No pueden acudir a la iglesia. Assim como você não vê alguns domingos, Así como algunas no las ves en algunos domingos, porque não deixam sair. porque sus No jefes puede- no la permiten salir. Então elas oram através do WhatsApp. Entonces ellas oran a través del WhatsApp. E aí a Viviana ministra Y algumas palavras entonces Viviana ministra algunas predicaciones através do WhatsApp. a través del WhatsApp. Então Deus está movendo. Entonces Dios está moviendo. Agora nós precisamos abrir o coração de todo mundo da igreja para esse movimento Ahora de Deus. necesitamos abrir todos el corazón para la E iglesia. você precisa amar a tua equipe e lutar e orar por ela e permanecer com ela. Y tú necesitas amar y perseverar con tu equipo. Então nós vamos multiplicar para a glória do Senhor. Necesitamos multiplicar para la gloria del Señor. Agora outra coisa linda aconteceu. Ahora otra cosa maravillosa ha sucedido. É Christian o seu nome? José Luiz, faz assim com a mão isso. Es José Luis. O interessante desse varão Lo interesante de este hombre é que ele não conheceu a igreja primeiro. es que él no ha conocido la iglesia anteriormente. Ele estava buscando uma igreja na internet, Él buscaba una iglesia por internet, uma igreja reformada. una iglesia reformada. Ele queria algo diferente Él quería algo distinto e ele encontrou o nome da nossa igreja na y internet. él encontró el nombre de nuestra iglesia en internet. Mas antes de vir à igreja, Pero antes de acudir a la iglesia, ele foi em 2 grupos familiares nas casas. él fue en 2 reuniones familiares en casas. Na casa da Rosângela En la casa e na casa da Tatiana. en la casa de Tatiana. Então quer dizer, ele foi abençoado por essas equipes. Él fue bendecido por estos equipos. Em nome de Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. O nosso irmão Rossi também. Y el hermano José también. Ele começou a começar a ser tocado outra Él vez. empezó a ser tocado otra vez Lá na reunião do equipe Lila, lá em casa também. en una reunión del equipo Lila en mi casa también. Então Deus está movendo. Entonces Dios está moviendo. Deus sabe por quê. Dios sabe el por qué. E por que vai ser assim? ¿Y por qué será así? Agora nós precisamos ter o coração preparado para isso. Ahora necesitamos tener el corazón preparado para ello. Então como nós vamos preparar o nosso coração? Y entonces, ¿cómo prepararemos nuestro corazón? Nós vamos buscar a unção de Deus. Nosotros buscaremos la unción de Dios. Porque avivamento é unção. Porque avivamiento es unción. Agora unção o que é? Ahora, unción, ¿qué es? É grito? Es grito. É correr dentro da igreja? Es correr dentro de la iglesia. É profecia? Es profecía. É visão todo domingo? Es visión espiritual todos los domingos. Pode ser. Puede también. Mas unção é Pero capacitação. unción es capacitación. Deus me deu a capacidade de estar ministrando mais ouvido hoje. Dios nos ha dado la capacidad para estar ministrando hoy. Ele tem uma unção para traduzir eu. Él tiene una unción para traducirme. Até para traduzir ele tem que ter uma unção especial. Hasta para traducir tiene que tener una unción Ele especial. tem que ter essa capacitação que Deus Él deu. tiene que tener esta capacitación que Dios le ha dado. O profeta tem a unção, ele tem a capacidade de profetizar. El profeta tiene la unción, o sea, la capacidad para Então quer dizer, a unção La unción Deus dá para aquele tempo, Dios da para aquel tiempo, para aquela hora, para aquella hora, para executar para ejecutar
a obra de Deus. la obra de Dios. É interessante Es interesante que em Êxodo 25, que en Éxodo 25, verso 6, versículo 6, disse que é o azeite para a iluminação, es el aceite para iluminación, especiarias para o óleo da unção especiarías para el aceite de unción e para um incenso aromático. y para incienso aromático. Era algo para ser usado no templo. Era algo para ser utilizado en el templo. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, Pero lo que me llama la atención en este texto e o que você deve separar no teu coração, y lo que debemos separar en nuestro corazón, que é iluminação. que es iluminación. A unção de Deus, ela traz luz sobre a tua mente e o teu coração. La unción de Dios trae luz, iluminación sobre su mente y corazón. Você vai entender aquilo que Deus está falando mais rapidamente. Tú entenderás aquello que Dios está hablando rápidamente. Você vai ter discernimento das coisas de Deus. Usted alcanzará discernimiento de las cosas de Dios. Então nós precisamos desse discernimento Nosotros necesitamos ese discernimiento para poder crescer na graça do Senhor. para poder crecer en la gracia del Señor. Em 1 de João 2:20 En primera carta de Juan 2, capítulo 20, versículo 20, diz: mas vocês têm a unção que procede dos santos, dice que vosotros tenéis la unción que procede del Santo, e todos vocês têm conhecimento. y todos vosotros habéis alcanzado conocimiento. Então, quando eu tenho conhecimento Entonces, cuando adquiero conocimiento e entendimento, y entendimiento, quer dizer que eu tenho a unção. quiere decir que tengo la unción. Nem sempre alguém que sapateia na igreja, Ni siempre alguien que zapatea en la iglesia, que grita alto, que grita alto, que dá glória a Deus alto, que da un gloria a Dios alto, não quer dizer que não pode acontecer. Isso tem que acontecer, porque nós somos pentecostal também. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer. no estoy diciendo que eso no debe suceder. Deve acontecer, Eso debe de suceder, porque nós somos pentecostais. porque somos pentecostales. Mas a unção é isso aqui, é ter conhecimento de Deus. Pero la unción no es eso, es tener conocimiento de Dios. O glória a Deus, o aleluia, o louvado seja Deus, El gloria a Dios, el aleluya, el alabado sea Dios. é uma expressão de agradecimento a Deus Es una expresión de agradecimiento e y de alabanza a demonstrar Dios, a grandeza de Deus. para demostrar la grandeza de Dios. Quando você diz aleluia, Cuando tú dices aleluya, você está dizendo louvado seja Deus. tú estás diciendo alabado sea Dios. Quando você diz glória a Deus, Cuando dices gloria a Dios, você está honrando a Deus com as suas tú glórias. estás honrando a Dios con esta gloria. Agora, quando você prega a palavra com conhecimento e entendimento, Ahora, cuando se predica la palabra con entendimiento e y conhecimento, conocimiento, você está pregando na unção. tú estás predicando en la unción. Amém? Amém. Então nós vamos ter uma igreja cheia da unção de Deus quando levanta as suas mãos e pode dizer comigo: eu quero ser cheio da unção. Que diga, yo quiero ser lleno de la unción de Diga: Dios. Senhor, derrama a tua unção sobre mim. Diga conmigo, Señor, derrama tu unción sobre mí. Derrama conhecimento, Derrama conocimiento, entendimento, entendimiento, discernimento para compreender para comprender todas as coisas todas las em cosas Cristo Jesus, em Cristo para a Jesus. glória do seu nome. Para a Aleluia. glória do seu Se nome. coloque de pé em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. E que o fogo do céu inunde o teu coração Que el fuego del cielo inunde su corazón em todo momento. en todo momento. Amém. Mas não deixe de glorificar o Senhor, Pero no deje de porque glorificar. glorificar a Deus é honrar a Deus. Porque glorificar a Dios es Agora honrar a Dios. busque a unção de Deus todos os dias, Ahora busque la unción de Dios todos los em días. todo momento. En todo momento. Tendo oportunidade ou sem oportunidade, Teniendo oportunidad o sin oportunidad. pregue a tempo e fora de tempo, Predique a tiempo y a destiempo. na unção de Deus En la unción de Dios que está sendo derramada sobre que está nós, siendo derramada sobre nosotros. porque Deus está aqui hoje. Porque Dios está aquí hoy. Deus se está movendo aqui hoje. Dios está moviendo aquí Deus hoy. está nos rodeando hoje aqui. Dios está rodeando hoy aquí. Amém. Saia Amém. do teu lugar, vem à frente, vamos orar juntos. Sale de su lugar, venga aquí delante. y Aleluia, vamos juntos. orar juntos no nome de Jesus. Vamos a orar juntos en el nombre de Cristo Jesús. Eu não estou dizendo que eu vou orar por você, nós vamos orar juntos aqui. No estoy diciendo que oraré por ti, oraremos nosotros juntos. Vem mais perto do altar, vocês que vêm caminhando.